Conversa com a escritora. Hoje traz Renata Teixeira da Silva, que é advogada, revisora e escritora, ocupante da cadeira número 3 da Academia de Letras de Pará de Minas desde 2016. Ela tem como patrono Pedro Drummond de Salles e Silva. Ela tem uma carreira também como professora no ensino médio fundamental das redes pública e privada e no ensino superior. Ela veicula dicas de língua portuguesa no perfil Português, etc. e tal, no Instagram, no Facebook e no YouTube, e é autora do blog Pó Poeira Poesia. A Renata acabou de lançar 12 lições, O que aprendi com câncer de mama, pela Toda Voz Editora, que fará parte, então, do nosso papo de hoje. Comigo estará entrevistando a Renata, a jornalista e escritora Fátima Pérez, cadeira número 15 da Academia, que é proprietária da Toda Voz Editora. Renata, tudo começa em 2019, quando você foi diagnosticada com câncer de mama e se viu na iminência de fazer diversas escolhas, incluindo falar sobre o assunto, né? Explica para a gente como que se deu, né, essa sua fala sobre o tema e como que ela se inseriu no seu próprio processo terapêutico até chegar a ser registrada neste livro que você acaba de lançar. Bom, inicialmente é um prazer enorme estar aqui com vocês, Márcio, Fátima. Fátima teve todo um cuidado, né? A Toda Voz Editora teve todo um cuidado com a preparação dessa obra, que ficou assim, superou as expectativas de todos, eu acredito, especialmente a minha. Bom, Márcio, tudo começou, né? O processo de escrita do livro começou logo que a minha irmã sugeriu assim, a Jussara, minha irmã, falou assim: Renata, você sempre gostou de escrever, faz um diário com a sua experiência, com o que você está passando, e tá. Aí eu pensei assim, não é que é mesmo? Eu sempre gostei muito desse processo terapêutico da escrita. A escrita, para mim, sempre funcionou muito com essa vibe de terapia. Então, eu fiz o diário, né, especialmente antes das sessões de quimioterapia, eu sempre fazia, na verdade, eu não fazia diário, eu escrevia alguma coisinha ou antes ou depois das sessões de quimioterapia, geralmente depois. Então, eu comecei a fazer esses relatos e a publicá-los nas redes sociais, no Instagram, no perfil do Facebook, para que os meus alunos sempre tivessem, assim, a par do que estava acontecendo, porque eu me distanciei de tudo. Eu optei por não permanecer trabalhando, porque quem lida, né, com o ensino, quem lida com aulas, sabe que é mais fácil contratar um substituto para um período, por exemplo, de 6 meses, que era a minha previsão de tratamento, a conseguir um substituto para, essa semana ela não vem, alguém pode substituí-la? Semana que vem ela vem 3 dias, falta 2. Então, até mesmo para não tumultuar, né, a organização da faculdade, onde eu lecionava na época, eu optei por me distanciar completamente. E eu enviei uma mensagem aos meus alunos, aos meus amigos, aos meus colegas professores, dizendo, né, que rezassem por mim, que por pelo menos 6 meses eu estaria me submetendo ao tratamento. E a partir de então, da minha primeira quimioterapia, que não demorou muito, porque o meu diagnóstico mesmo foi dia 24 de abril de 2019, e no dia 8 de maio eu já estava fazendo a primeira quimioterapia, foi super rápido. Então, comecei a publicar com fotos daqueles momentos que eu estava vivenciando, e depois de ter publicado 12 lições, né, as 12 lições, algumas pessoas falaram para mim, transforma isso num livro. E eu pensei, por que não? Né? Por que não transformar? Aí, inicialmente, eu fiz uma versão assim, bem rudimentar, e disponibilizei o PDF numa pasta do Google Drive, e depois evoluímos para a questão do livro impresso, que veio veio repaginado, né? Veio todo trabalhado, né? Com um cuidado muito criterioso, com a escrita, com as imagens, com a capa, orelhas, tudo assim. Ficou muito bacana. É um prazer estar podendo te entrevistar, junto com o Márcio, né? Para a gente que participou
da construção, né, do seu livro. Foi uma coisa, para mim, muito gratificante, me senti muito emocionada, né, de estar participando desse momento tão bacana seu. Mas no dia 19 de maio de 2019, tem uma página lá que você escreve seus votos de autocuidado. Eu achei isso fantástico, achei super bacana. E faz uma analogia com aqueles votos do casamento, né? Como era o seu autocuidado, então, antes dos seus votos, depois aí né, desse processo todo? Era quase o oposto dos votos que estão nessa página do livro. Eu ficava muito focada em atender as diferentes demandas, né, que surgiam no trabalho, na vida pessoal, na vida familiar, e eu me esquecia muito de olhar para mim, de pensar assim, opa, peraí, e você? Qual é a sua vontade agora? O que você gostaria de estar fazendo agora? Você está se sentindo bem fazendo isso? Está sendo gratificante para você? E eu não tinha esse diálogo comigo, né? Eu não tinha, era sempre um olhar voltado para o exterior. E essa posição de me autocuidar, né, ela veio a partir do momento em que eu me vi numa situação em que eu decidi, assim, eu falei assim, não, agora aliás, nem decidi sozinha, os próprios médicos que me acompanhavam falavam assim, olha, Renata, esquece agora trabalho, esquece família, pensa em você, no seu processo, na sua cura, no seu tratamento, no seu bem-estar. Não é sentença de morte, não tem que ser, mas é um convite a esse olhar para você, para a sua vida, para os seus anseios, para o que te traz essa sensação de gratificação que deve vir, todo mundo deve buscar isso, né? Então, começou com essa provocação, né, dos próprios médicos, e veio porque o que acontece muito, eu até falo disso também num dos capítulos, que é o despojamento. Eu tinha uma vida muito tumultuada, assim, tumultuada no sentido de muito ocupada, sempre muito atarefada, eu buscava tarefas. Então, eu já tinha as minhas aulas durante a semana, aí falavam assim, vai ter um curso preparatório aqui para um concurso, nós gostaríamos que você desse as aulas de português, vai ser no sábado. Você aceita? Eu aceito. Vai ter um evento na faculdade, vai ser no domingo, você pode? Posso. Então, eu vivia muito assim, sabe? Parece que era uma certa válvula de escape, justamente para não olhar para mim. E aí, quando chega um diagnóstico assim, e eu tomo a decisão de me afastar de tudo, aí, assim, não tem jeito, né? Sou eu comigo mesma. E foi a partir de então que começou esses votos de autocuidado, né, foram se concretizando. Eu ainda tenho que ficar esperta, porque depois que a vida volta um pouco mais ao normal, a tendência é que a gente queira também começar a abraçar tudo, né? Mas veio muito disso, Fátima, dessa coisa assim, não é para o outro, até para ajudar o outro, nós temos que estar bem. E eu não tinha isso em mente. Então, ainda hoje, eu me vejo assim, me cutucando, Renata, presta atenção. Não é por aí, você já passou por isso, você sabe como que é, não é assim que funciona, não é assim que deve ser. E é um exercício diário, é um exercício constante, nem vou dizer diário, é todo o tempo, né? Porque muitas vezes nós somos levados pelas circunstâncias profissionais, de relacionamentos também, e esses votos de autocuidado são uma manifestação, né, do meu autocuidado e são também um convite ao autocuidado por todos os leitores, né, por todas as pessoas que lerem esse trecho. Renata, em 2020, já enfrentando as sessões, né, de quimioterapia, você compôs sua oração em forma de poesia, né? Como é que você encontrou poesia, né, nas doses de quimioterapia vermelha a ponto de trazer para a sua vida a vermelhinha? A vermelhinha, Pois é. O
que acontece? Uma coisa também que me ajudou muito no processo foi a conversa com pessoas que estavam concluindo o tratamento. Na verdade, foi uma pessoa especificamente, a Karine de Itaúna, uma amiga em comum, me falou: Renata, troca uma ideia com a Karine, ela está terminando agora o tratamento, e ela passou, assim, super bem. E aí eu fui conversar com a Karine. Ela tinha acabado de fazer o tratamento na mesma clínica em que eu estava iniciando o tratamento, e ela já foi de cara me falando assim: Renata, olha, nunca passei mal, a gente não passa mal não, tá? Não precisa ficar preocupada não, que a quimioterapia é algo assim, primeira sessão não senti absolutamente nada, na segunda eu já fiquei um pouquinho mais cansada, porque o organismo já tinha aquela dose anterior, né? Então, assim, é como se a gente chegasse lá para a primeira sessão vou falar da vermelhinha, que foi meu caso, né? A gente chega com o organismo, eu, né, particularmente me alimentava muito bem, praticava atividade física, então eu cheguei com o organismo bem forte para suportar a primeira sessão. Aí, com essa sessão de quimioterapia, já entram substâncias oxidativas, né? Na corrente sanguínea e tal, então a segunda já não pega aquele mesmo organismo, já pega o organismo um pouquinho mais debilitado e assim sucessivamente até a última sessão. Mas, realmente, a gente tem uma visão, né? É um preconceito mesmo, a gente traça, assim, delineia na mente aquela imagem que a mídia traz muito do paciente oncológico vomitando o tempo inteiro, muito fraco, muito magro. Eu mesma, né, perdi meu pai também para um câncer, né, e ele ficou muito debilitado, porque a região atingida era outra, completamente diferente, mas ele não conseguia se alimentar bem. Então, assim, a referência mais próxima que eu tinha, até antes dessa conversa com a Karine, era de uma situação realmente mais trágica. E a Karine, assim, ela descortinou essa questão de que a gente pode permanecer bem, mesmo fazendo um tratamento pesado. Isso já me ajudou muito. Então, a partir do momento em que eu fiz a primeira sessão e percebi que realmente não passei mal, não tive nada. Eu me lembro que eu fiz a sessão de quimioterapia vermelha e fui direto lá para o barbeiro para cortar o cabelo bem curtinho, porque me falaram que eu tinha feito lá a experiência com a crioterapia, que é aquela touca gelada, e eles falam que a gente não perde os cabelos a pacientes que mantêm até 90, 80 e tantos por cento dos fios de cabelo, mas tem que ter uma série de cuidados, né? Não lavar com água muito quente, tem que ser de água morna para fria, não pentear os cabelos, não colocar secador, um monte de cuidadinhos, assim, não lavar com qualquer shampoo, não pode esfregar a toalha, só encostar. Falei assim, quer saber de uma coisa? Eu preciso de praticidade agora. Então, eu me lembro que eu saí da clínica, fui direto procurar um barbeiro em Belo Horizonte mesmo, e aliás, foi um cabeleireiro, não foi nem barbeiro, não, é porque ele estava acostumado a cortar cabelos curtinhos, mas foi num salão normal, assim, cabeleireiro. Aí procurei esse cabeleireiro, cortei o cabelo bem curtinho, e nós viemos, eu e minha mãe, para o lançamento do livro do José Roberto, aquele do Padre Bélio. Então, eu participei do lançamento no mesmo dia, assim, logo depois da quimioterapia, não senti nada, não tive nada. Então, foi muito tranquila a primeira sessão. Na segunda, eu senti um pouquinho de fadiga, um pouquinho de cansaço, assim, mas bem de leve. E até aproveitando a oportunidade, as pessoas pensam que quanto mais quieta ficar, mais se está poupando o organismo para que ele não fique cansado, né? Mas é o contrário. Eu nunca parei de caminhar, nunca parei de fazer atividade física, assim, claro que mudou, né? Mudou o perfil de atividade física, mas fazer alguma atividade física é essencial justamente para que não se tenha essa fadiga. Então, eu percebia isso, as dores articulares também, que a quimioterapia acaba trazendo, alguns outros medicamentos. Então, a atividade física auxilia muito, sabe, Márcio? E foi isso. Então, a vermelhinha eu tratava carinhosamente, né? A doxorubicina, que é a substância, é o quimioterápico, que eles falam quimioterapia vermelha, eu tratava por vermelhinha.
E é isso, a minha história com a vermelhinha foi essa. Foram 4 sessões, é uma quimioterapia mais forte, é um quimioterápico mais forte do que o outro, com o qual eu fiz as outras sessões que vieram depois, mas não foi bicho de 7 cabeças mesmo. Aquilo que eu coloco no livro não é demagogia, realmente eu suportei muito bem essa fase com a vermelhinha e também com a branca, com a quimioterapia branca. A pergunta que eu gostaria de fazer, eu acho que tem muito a ver com o que você já disse, é mais para complementar, né? E ao compartilhar essas experiências como esta, né, sempre há o risco de que as pessoas sintam que é mais fácil você enfrentar o câncer do que realmente ele né, que acontece com você. Como você, então, deu esse equilíbrio, né, um tom assim encorajador com essa partilha aí das dificuldades, das dúvidas, desses momentos um pouco mais sofridos do processo todo. Como é que você tratou, né, de dar esse equilíbrio até para as pessoas não perceberem que o câncer é uma coisa, né, que vai destruir a sua vida, ou coisa desse tipo, né? Eu até falo isso no livro, né? Escrevi isso, que o câncer, ele antes de a gente ser exaltada, a gente é muito humilhada, assim, eu brinco usando essa passagem, né? Os humilhados serão exaltados, mas é bem isso, assim, a noção, sem querer ser nem trágica, nem positiva demais, o que acontece? Eu tinha muitos altos e baixos, então, às vezes as pessoas diziam assim, procura a Renata, quando sabiam que alguém estava passando, né, pelo tratamento, ou tinha acabado de receber um diagnóstico, falavam, você tem que conversar com a Renata, porque ela está passando por um tratamento e está super bem, está super alto astral, nossa, você tem que... Mas no sentido de você tem que ficar igual a Renata. Então, eu comecei até a ficar assim, nossa, poxa vida, eu posso estar dando uma impressão de que a coisa é muito mais simples do que ela é, e posso, inclusive, estar colocando outros pacientes em situações constrangedoras, incômodas, né? Então, eu até fiz num dos capítulos eu falo um pouquinho sobre isso, eu peço desculpas, eu faço, olha, me desculpa se em algum momento eu deixei transparecer que é mais fácil do que na verdade porque não é fácil, né? Não é fácil. A questão é que sempre que eu escrevia, eu já estava relativamente bem, assim, eu não estava tão debilitada, porque quando eu tinha aquela fadiga crônica, eu não conseguia nem olhar para o celular. E os textinhos que eu ia postando, eu fazia todos no celular. Eu ia fazendo, colocando no Instagram, compartilhando no Facebook. Então, assim, quando eu estava no auge da fadiga, nem as letrinhas do celular, assim, eu conseguia ler. Parece que afetava também minha visão. Era muito engraçado. Eu não tinha ânimo para segurar o celular e, às vezes, até uma mensagem que alguém enviava, eu pedia para enviar por áudio, porque não dava para ler. Eu não conseguia ler. Então, quando eu me dispunha a escrever, eu já estava, tecnicamente falando, bem, né? Mas eu tinha que pensar um pouco também nessa questão de que, por mais que eu estivesse bem ali naquele momento, tinha também aqueles baixos, né? Não eram só os altos, tinha os baixos também, e que é natural do processo, né? A questão é não se deixar afundar nesses baixos e focar sempre num porvir alegre, assim, na questão de, eu sempre falo isso, quando todas as pessoas conversam comigo, eu falo assim, gente, eu já me imaginava depois do tratamento, assim, eu nunca passou pela minha cabeça que eu fosse morrer disso, assim, sinceramente, assim. Então, às vezes as pessoas, eu estava lá no auge da quimioterapia, e eu assistia muito TV, acompanhava a programação de TV, que fazia muito tempo que eu não fazia isso,
Aí, de repente, estavam falando, expectativa de vida aumentou para não sei quantos anos. Aí eu pensava, automaticamente, assim, sem racionalizar, eu já pensava assim, nossa, então ainda tem muita coisa para eu fazer, sabe? Então eu nunca me colocava na situação assim, eu posso não estar aqui daqui a um tempo. Eu nunca, naturalmente, assim, isso nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre pensei assim, nossa, esse negócio veio para me dar uma sacudida. A questão é ter sabedoria para saber o que vai, o que fica, né, o que eu devo deixar permanecer, o que eu devo deixar para lá de vez. E uma coisa também que eu gosto de deixar muito clara é que o tratamento do câncer de mama, ele varia muito de paciente para paciente, né? Então, a gente tem ali uma espécie, aliás, nós temos o gênero câncer de mama com muitas espécies e subespécies. Então, às vezes, um paciente que tem câncer de mama, está tratando câncer de mama, está enfrentando situações, barras bem mais pesadas do que as que eu passei, ou barras bem mais leves do que as que eu passei. Isso varia muito de pessoa para pessoa. O fator psicológico conta muito, assim, buscar esse equilíbrio. Eu falo que eu mergulhei em autoconhecimento, eu já buscava muito, assim, terapias alternativas, tudo que me levasse a um conhecimento maior sobre mim. Isso eu já vinha buscando um pouquinho mais devagar antes, e eu mergulhei nisso no processo mesmo do tratamento, porque eu tinha mais tempo para mim. Então, eu fazia meditações, yoga com frequência. Então, foi todo um processo, assim, de um autodescobrimento, mais autoconhecimento. O autocuidado passou por tudo isso, por todas essas vertentes, assim. Obviamente, né, Renata, que o câncer de mama, ele carrega consigo uma experiência muito forte da própria condição feminina, né? Até por Sim. um caráter simbólico, né, também muito acentuado. E você trata no livro também dessa feminilidade e de como você também pôde redescobrir a sua própria personalidade dentro disso, né? A Sim. propósito, por que Joãozinho? Pois é, por que Joãozinho? Porque o cabelo curtinho tem que ser associado ao masculino, né? Pode ser uma Mariazinha de cabelo curtinho. Então, A assim, Renatinha, né? a Renatinha, a Fátima. Então, não necessariamente porque você está usando um cabelo curtinho, você perde a sua feminilidade. E independentemente, né, das perdas que ocorrem no processo. Então, nós sabemos que muitas mulheres não conseguem fazer a reconstrução ou optam por não fazerem a reconstrução das mamas. Há também, né, nisso daí também, nesse quesito, há N possibilidades, né, desde a quadrantectomia, que é a retirada de um pequeno quadrante, até a mastectomia radical, que é a retirada completa de tudo. Então, essas variações, né, de perdas, vou usar esse termo, né, numa acepção bem literal, mas isso não significa, né, a perda de um cabelo comprido, a perda do que quer que seja, né? Algumas mulheres também são acometidas em outras regiões e tem que retirar o útero. Isso não faz daquela pessoa menos mulher, né? Isso não acontece, não tem que acontecer. Mas, querendo ou não, né, há esse estigma. Há vários estigmas, na verdade, né? Não só dessa questão relacionada ao câncer, mas também com relação ao cabelo curto e a diversas outras questões, né, que são, entre aspas, tabus na nossa sociedade. Então, eu falo que, a partir do momento, né, que eu cortei o cabelo bem curtinho, e é muito prático, realmente, é super prático. Eu falo com a minha mãe que, assim, eu quis deixar agora crescer para dar uma exorcizada, assim, mas que daqui a pouco eu estou cortando de novo, porque, nossa, eu levo um tempo, assim, para cuidar de cabelo. Então, mas, enfim,
o que acontece muito, né? A gente é convidada mesmo a ter esse olhar também um pouco mais amável para conosco, porque é emblemático demais, é emblemática, né, a perda dos cabelos pelas mulheres. Eu acho que para os homens também, não digo que não é, porque homens também têm vaidade, né, quebrando aí outro estigma, de que homem não pode ser vaidoso, homem não pode isso, homem não pode aquilo. Então, assim, enfim, homens e mulheres sofrem com a perda dos cabelos, que é algo que é como se fosse, se você para pensar assim, câncer, a primeira imagem que vem geralmente é de alguém sem cabelo, né, assim, hoje, de uns tempos para cá, é que veio essa questão da crioterapia, mas falou em quimioterapia, é meio que associativo, né, a gente já pensa assim, perda de cabelo, e não é fácil, porque eu me coloco assim, eu não perdi os cabelos, eu não fiquei carequinha em tempo algum, sim. Eu fiz a crioterapia, deu certo desde a primeira sessão, eu consegui suportar bem a temperatura baixa, vai a menos 5 graus, né, a touca. Então, eu consegui suportar bem e falei assim, eu vou prosseguir com esse negócio, assim. Então, eu mantive os cabelos, porém, curtinhos. E mesmo assim, eu olhava no espelho e, às vezes, eu não me reconhecia, assim, é muito louco isso, né? Mas a gente se acostuma muito à imagem, àquela imagem. Então, eu me olhava assim, e eu perguntava, não, cadê aquela outra? Cadê aquela outra eu, né? Nossa, não está parecendo comigo. Às vezes eu tinha isso, não está parecendo comigo. Aí depois eu pensava assim, não, peraí, para tudo. Eu não sou só a capa, né? Eu não sou só a casca. Eu continuo com os meus anseios, com a minha personalidade, o meu, como é que a gente fala? O meu capital cultural, por assim dizer, né? Tudo que eu li, tudo que eu vivi, tudo que eu ouvi, E toda a sua história, né? tudo aqui eu assisti, toda a minha história, tá tudo aqui. Então, não é porque mudou a roupagem, né? Não é porque mudou a casca que eu sou menos eu. Então, foi um trabalho também de autopercepção ressignificada que eu acho que vale a pena mencionar, porque é isso, acontece uma desidentificação, e eu penso que com quem perde completamente os cabelos, isso é mais punk, assim, é mais forte ainda. Então, é bobagem, cabelo cresce. Gente, não é assim que funciona. Quando a gente está ali, pode falar, não, cabelo cresce, tal, mas só a gente que sabe, assim, o que é você olhar no espelho e muitas vezes não se reconhecer. Ter que fazer um trabalho para que esse reconhecimento venha, né, flua a partir né, desse trabalhozinho aí que a gente vai fazendo com terapia. Recomendo fortemente, assim, eu recomendo terapia para qualquer pessoa, em qualquer circunstância, que eu acho que é muito bacana, mas principalmente para o paciente oncológico, eu percebia muito que a debilidade física, ela era muito conduzida pela debilidade emocional, pelas oscilações, né? Nós temos esses altos e baixos mesmo. O quimioterápico ali rodando no organismo da gente, ele tem hora que ele deixa a gente assim, sem perspectiva, aí tem hora que você ressignifica e pensa, não, vou superar. Aí depois vem um mal-estarzinho qualquer, você pensa, não, que chato isso. Aí depois, no dia seguinte, você tá melhor, que bom, vou sair, vou fazer alguma coisa. Então, assim, é um processo em que nós somos convidados a ter paciência com a gente mesmo, né? Ter paciência com os processos que o nosso organismo atravessa, porque tem essa questão também. Eu falo disso também no livro, que muitas vezes antes do tratamento, meu corpo me dava todos os sinais de que ele estava exausto, exaurido, mas eu fazia meu corpo ir além. E aí depois, com essa questão da quimioterapia, eu já não tinha como. Quando meu corpo falava que não dava, não adiantava eu querer insistir, porque não ia.
né? Eu quero responder todas as mensagens que chegaram para mim agora. Não tinha jeito. Então, eu ia responder uma semana depois. Então, assim, é muito interessante, sabe? Não estou dizendo que é bom, não é tranquilo, não é fácil, mas é interessante quando a gente se dispõe à autodescoberta e a essa busca, analisar cada processo, tanto físico quanto emocional. É bem interessante, sim. Bom, Renata, eu respondi? Eu acho que até me perdi aqui, falei demais, né? Vocês podem me puxar a orelha. Não, tá ótimo. Que antes de fazer a minha última pergunta, eu gostaria só de lembrar que homens também têm câncer de mama, né? Eu já ouvi dizer Sim, que sim. homens também passam por um processo bem parecido com como que as mulheres passam. Então, eu acho que quando a gente fala em câncer de mamas, não é uma coisa só das mulheres, né? Sim. Então, acho que vale aqui um alerta aos homens também, né? Ótimo. E a minha última pergunta aqui nessa nossa entrevista todas as fotos do livro, capa e tudo mais, é tudo no tom rosa. Eu sempre gosto de que você fale um pouco disso, que eu acho que isso é legal, eu acho interessante. As pessoas, às vezes, quando eu mostro o livro e comento e tal, mas por que que o livro é todo em tons de rosa, né? Então, em que você pensou, né? O que você pensou ao decidir por esse tom do livro? Eu pensei, né, assim, uma alusão direta ao Outubro Rosa, que é o mês de conscientização com relação aos exames, né, preventivos, de diagnóstico mesmo do câncer de mama. Então, tem tudo a ver com a campanha Outubro Rosa, e é algo que está aqui para lembrar, né, que não tem que ser só outubro, né? O livro não vai ser lido não foi lido só em outubro, nem vai ser lido só em outubro. Ele está aqui para dizer que sempre é o momento de fazer o autoexame, de ter todos os cuidados necessários, não apenas o autoexame, gente, mas os exames clínicos também, que não devem ser dispensados, é algo preocupante. Assim, eu me lembro que o meu mastologista falava assim: Renata, estou preocupado, porque os índices de câncer diagnosticado caíram dramaticamente durante a pandemia, e a gente sabe que o câncer não deixou de existir, ele apenas não foi diagnosticado. Então, eu tomei muito para mim, sabe, essa fala dele. Eu falei assim: meu Deus, isso é muito sério, porque no meu caso especificamente, todos os casos, né, a descoberta quanto antes, né, ocorre, maiores são as chances de sucesso. Os médicos falam, um câncer de mama diagnosticado logo no começo, tem aí uma probabilidade 90, não sei se 90 ou 95%, agora esqueci o número, de cura. Então, é muito séria essa questão. E o livro vem todo em tons de rosa, em alusão ao Outubro Rosa. Quando eu coloco também nas redes sociais, geralmente, eu até parei de colocar porque estava ficando muito, assim. Eu colocava com a música La Vie en Rose, né, a vida cor-de-rosa. Então, assim, são essas referências. Primeiro, de que a vida pode ser, sim, ela tem altos e baixos, mas a gente pode focar na parte positiva. Eu acho que a música fala um pouquinho disso, de quando a gente vê tudo num tom diferente, num tom mais aprazível. E sem sombra de dúvidas, é um lembrete com relação a todos os cuidados que devem cercar todas as mulheres, os homens também, conforme a Fátima falou, né, muito pertinentemente, da questão do câncer de mama em homens. Então, os homens não estão livres disso. E o livro vem trazer essa mensagem, esse lembrete, para olhar para ele e pensar assim: Outubro Rosa, autocuidado.
autoexame. Renata, a gente não pode deixar, né? A gente não pode terminar essa conversa com você sem que você fale um pouco também dos seus planos, né? Inclusive naquilo que você faz muito bem, né? No seu blog, lá do o Português, etc. e tal, com as dicas, né? Da língua portuguesa, quais são seus planos em relação a isso, aos seus estudos da língua portuguesa, né? Que você né, você se dedica a isso, né, já né, profissionalmente, né, e como escritora também, como poeta, né, quais são os seus planos poéticos nessa nova fase aí de vida que você está inaugurando? Bom, com relação a planos, projetos literários, né, eu me habituei a escrever orações em forma de poema. Então, eu pretendo lançar algo nesse sentido, né, um compêndio aí dessas orações, que são mesmo conversas com Deus, assim, em diferentes circunstâncias. É um projeto que eu tenho, assim, muito, muito vivo. Tenho também muitos outros poemas não publicados, que eu pretendo organizar também para publicar. Com relação à escrita do blog, está super parado. Eu meio que comecei a publicar no Instagram e deixei de publicar no blog, sabe? Eu comecei a usar muito meu Instagram pessoal, que é o Renato Teixeira Insta, para publicar poemas, trechos de poemas, textinhos. Então, meu projeto agora também é transferir essas produções para lá, para o blog, para ficar bem organizado. Então, no que diz respeito à produção literária, é isso, basicamente. Eu e a Conceição Cruz, nós estamos lançando, possivelmente essa semana, nesta semana já vai sair, uma música. A letra é minha, né? Foi inspirada num poema meu, Universos, e a melodia da Conceição Cruz. Então, tem esse projeto de lançar até antes do Natal, é um projeto bem ambicioso, né? Lançar o videoclipe com essa música, que tem a ver com o Natal, fala de um tema que remete ao Natal. E no que diz respeito à produção acadêmica, eu tenho meu projeto de doutorado que eu interrompi. A Universidade Nova de Lisboa, não é isso? Isso mesmo. Eu fiquei com o doutorado suspenso na época do tratamento, e depois eu fiz uma espécie de cancelamento de inscrição, que eles chamam lá, que é como se fosse o nosso trancamento aqui. E lá não tem tempo para voltar, mas eu não pretendo demorar muito, porque eu interrompi. Eu já tinha feito a apresentação do que eles chamam de TFC, né? Trabalho final de curso, que é o que corresponde aqui à nossa qualificação, né? Qualificação, isso. Então, eu já tinha feito a qualificação do meu projeto, já estava assim, adiantadinha, né, na produção, mas houve uma série de mudanças de trabalho. Comecei a trabalhar num lugar diferente, com uma demanda diferente também. Fazia séculos que eu não trabalhava 8 horas por dia. Eu, geralmente, como professora, eu trabalhava 4 horas. Então, eu ainda estou me adaptando a esse ritmo novo de trabalho e pretendo concluir. Tem um projeto bem bacana envolvendo professores de língua portuguesa para promover o ensino contextualizado da língua, que eu acredito que tem que acontecer, um ensino contextualizado, e não desconectado da realidade de muitos alunos, como costuma acontecer. Então, é algo que eu quero levar adiante como projeto, como propósito mesmo de vida. Tomara que eu consiga ajudar alguém por meio desse projeto, se possível, muitas pessoas, né? E com relação à parte profissional, eu tenho um curso de português que eu lancei, que é o Português por Minuto. Fica nesse site mesmo, portuguesporminuto.com.br. É um curso são 70 dicas, totalizando menos de 1 hora. Então, são dicas curtinhas, de 30 segundos a 1 minuto, com macetes para memorização de algumas regrinhas da língua portuguesa, tanto de gramática quanto de ortografia. Então, tem esse projeto, assim, rolando, né, do português, etc. e tal.
Pretendo continuar com as dicas postadas no Instagram. Agora, eu não tenho planos de oferecer cursos presencialmente, nem online, a não ser esse que já está, né, sendo vendido pela Hotmart. E no que diz respeito à língua portuguesa, hoje, assim, eu não tenho nada além do português por minuto e do português, etc. e tal, trabalhando de forma mais particular. Eu não consigo hoje oferecer um curso presencial abrangendo uma diversidade maior de pessoas, mas tem um projeto que eu já conversei com o Valmir, o presidente da academia, né, que é o Português para Todos, que seria eu pegar um pedacinho ali do meu sábado ou de um domingo, a gente vai estudar isso ainda, amadurecer essa ideia, para fazer um português, uma espécie de nivelamento, para auxiliar aquelas pessoas que não tiveram uma base tão sólida no que diz respeito à língua portuguesa e que precisam de uma ajuda. Então, eu acho que vai ser muito gratificante para mim, vou matar a saudade da sala de aula, vou pegar a melhor parte, que é o contato ali com os alunos, o exercício da didática, e é algo que eu pretendo concretizar também. Agradeço a sua participação, foi sensacional te ouvir mais uma vez, né? E sempre aprendo muito com você e fico muito feliz de, mais uma vez, né, de ter participado com você desse projeto lindo seu, que Obrigada. Eu acho que ajuda muitas pessoas que passaram por isso ou que venham a passar por uma experiência como essa, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, por tudo que você faz, que eu acho que você é uma pessoa iluminada. Muito obrigada. Fátima, vindo de você, eu fico mais feliz ainda, porque a Fátima também é alguém, né, Márcia, que nos inspira eu falo que a Fátima é muito realizadora, eu admiro muitas pessoas que são realizadoras, eu sou muito idealizadora. Eu idealizo muitas coisas e estou conseguindo realizar assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e te admiro muito, Fátima, por esse perfil realizador que você tem e pela delicadeza que você coloca em cada uma dessas realizações. Então, com o livro foi assim, a sua atenção toda especial, cuidado, a paciência. Mas a paciência sem fim. Importante. Então, foi ótimo. Eu sou muito grata também pela sua presença nesse processo todo, na minha vida, na publicação deste livro. Sou muito grata, muito, muito, muito grata a você por toda a ajuda, por todo o apoio, por todo o incentivo e por todo o cuidado com cada pedacinho assim dessa obra. Então, eu te agradeço. Quero te agradecer. É um enorme prazer, né, termos essa conversa aqui, a conversa com a escritora, que a gente finaliza agora, Renata Teixeira da Silva, da Academia de Letras de Pará de Minas. Nós deixaremos na descrição deste vídeo todas as informações e os contatos, né, e inclusive a forma de obtenção do livro na Toda Voz Editora. Foi um prazer, então, Renata, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Fátima, e encerramos aqui o Conversa com a Escritora. Obrigada, Márcio.